Então, pessoal, bora falar de política? Eu sou a professora Érica, alguns de vocês talvez me conheçam, ou porque foram meus alunos por aí afora, ou porque já me viram nas redes sociais, acompanham as postagens na minha página de escritora. E agora eu estou começando com um projeto diferente, um projeto direcionado à política, coisa que eu sempre falei, sempre gostei, mas agora eu vou fazer mais especificamente. Sobre esse projeto eu vou falar mais detalhadamente futuramente, mas eu acho importante a gente começar a falar aqui, ó. Por que falar de política? Por que que isso é importante? Então a gente primeiro tem que entender o que é política, porque de repente a gente entende política como uma coisa lá de longe, que não nos afeta, que está longe de nós, que a gente só vê no jornal. Será que é isso mesmo? Quando a gente pensa um pouco mais sobre o sentido da palavra, a gente descobre que política vem do grego, de politikos. Isso significa o quê? Coisa relacionada aos cidadãos da polis, da cidade. A gente já começa a ver que não está distante de nós assim como a gente pode pensar. Ampliando bem o conceito, a gente pode compreender que tem tudo a ver com muitas coisas que estão à nossa volta, com as relações sociais e assim por diante. Inclusive, a gente começa a entender um pouco sobre a res pública, que vem do latim e que significa coisa do povo. E aqui, quem que não é povo? Todos nós somos. Então, se a política fala da res pública, fala da administração da polis, da cidade, ampliando sobre a administração do país, do estado, então tem tudo a ver com a gente. E por falar nisso, nós somos uma república federativa, segundo a Constituição de 88, o artigo 18. A Constituição de 88, a Carta Magna do nosso país, é uma legislação extremamente importante, a mais importante inclusive, e que a gente deveria dar uma olhadinha de vez em quando mais de perto nela. Porque ela separa, por exemplo, quais são as competências de Estado, da federação, do município. É interessante a gente observar a Constituição de 88 para entender deveres e direitos nossos enquanto cidadãos e também para a gente entender como que funciona o nosso país. O que é competência de quem? Por exemplo, a União, que é a federação, né, a união de todos os estados, o ente jurídico que representa o nosso país, ele é responsável pela segurança externa, pelas boas relações entre os entes federados, que são a União, os estados, né, o Distrito Federal e os municípios. Ela assegura que não haja divisão do país, por exemplo, que não haja movimentos separatistas. E tem uma coisa muito importante também que a União faz, a Federação faz. Ela estabelece as normas gerais da educação. E, além disso, tem também as questões que são pertinentes, que são competências do município. Nesse aspecto, quando a gente começa a falar, a gente percebe o quanto a política está do nosso lado, está pertinho da gente, e como que a gente tem que prestar atenção nela. Por quê? Porque são atribuições do município, por exemplo, a limpeza pública, o transporte coletivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, o controle das licitações, que são uma espécie de concorrência que o Estado abre, ou o município, ou a federação, quando ele precisa adquirir alguma coisa, algum serviço ou algum bem, ela precisa especificar em todos os detalhes o que é necessário. Então, por exemplo, se nós contamos com um serviço de transporte público que não nos atende por vários motivos, isso é com o município. Porque o município é que estabeleceu a licitação. Outra coisa, limpeza urbana. Se não tem fiscalização de loteamentos e que aí propiciam, por exemplo, o aumento de insetos, animais, ratos, dengue, né, que vem lá com os insetos. Isso também é competência do município. As competências do município, elas são tão profundas que elas passam até pela nossa alimentação. É o município, por exemplo, que fiscaliza o abastecimento alimentar através da vigilância sanitária e ele também fiscaliza os abatedouros. Olha só que interessante. O município também pensa no seu emprego. A empregabilidade
ela está muito conectada às competências do município, porque é de sua responsabilidade o desenvolvimento local. Então, o apoio ao comércio, a captação de empresas para que elas venham para uma cidade oferecendo benefícios, mas sem oferecer benefícios demais, porque senão a cidade também fica no prejuízo. Isso tudo são atribuições do município. E aí, gente, é interessante a gente começar a falar sobre quais são as competências do executivo e do legislativo dentro do município. Aliás, o que é executivo e o que é legislativo? Acompanhe aí no próximo vídeo. Bora falar de política?